Olá, boa tarde para você. Seja muito bem-vindo ao Mundo Meio-Dia. Veja os destaques desta edição. Ex-presidente da França é detido por suspeita de financiamento ilegal da campanha. Avanço na ciência. Pesquisadores desenvolvem colírio capaz de tratar a miopia. O projeto israelense não é o primeiro a abusar da tecnologia para melhorar as condições visuais. Morre no Quênia o último rinoceronte branco macho do mundo. Especialistas temem o fim da espécie. E você vai conhecer as novas funções dadas às tradicionais cabines telefônicas de Londres. A tendência agora é usar a criatividade para transformar os espaços vazios em mini negócios. É agora no Mundo Meio-Dia. E a gente abre essa edição do Mundo Meio-Dia com a confirmação de mais um tiroteio em escola dos Estados Unidos, isso na manhã de hoje. O caso aconteceu na escola secundária de Maryland, que possui cerca de 1.600 alunos entre 14 e 16 anos. O xerife da cidade informou em seu Twitter que a situação já foi controlada e pediu para os pais dos alunos não irem até a escola. A polícia local foi acionada e está na área escolar, assim como agentes do FBI. O edifício foi deixado em lockdown. Isso significa que está de portas fechadas por mais de uma hora, situação em que os estudantes e funcionários continuam no interior do local por medidas de segurança. Agora os alunos estão sendo levados para outra escola nas proximidades, onde poderão encontrar os pais. Segundo a imprensa local, um estudante abriu fogo no corredor e atirou em outros 2 alunos antes de ter sido ferido enquanto provocava tiros com um oficial. O estado de saúde das vítimas é crítico. Outros detalhes sobre esse caso, ainda estão sendo investigados e você acompanha durante a nossa programação. Agora uma notícia que pode revolucionar o tratamento de miopia. Em Israel, cientistas desenvolveram um colírio capaz de tratar o problema sem qualquer tipo de cirurgia. Quem foi conhecer esse avanço na ciência é o nosso correspondente no Oriente Médio, Herbert Moraes. 3 cientistas israelenses conseguiram desenvolver o colírio Nanodrops, que já foi até patenteado e testado com eficácia em animais. Segundo estimativas, 25% da população mundial tem miopia. E pesquisas garantem que até 2050 esse número poderá chegar a 50%. A ideia foi deste oftalmologista da Universidade Bar-Ilan. O Dr. Davi Smadia não sofre de miopia, mas tem vista cansada e não queria usar óculos. Foi aí que ele pensou numa solução prática. Junto com um engenheiro químico e um especialista em nanotecnologia, os 3 desenvolveram a inovação que funciona assim. Os pacientes abrem um aplicativo no smartphone, medem a refração dos olhos em casa, criam um padrão de laser e um outro óptico na superfície das córneas. Em seguida, começa um tratamento com o colírio. O Nanodrops já foi testado com sucesso em porcos, que possuem o padrão ocular bem semelhante ao de seres humanos. A próxima etapa, a última antes do colírio entrar no mercado, será com humanos, ainda este ano. Nosso sonho é que em breve as pessoas possam corrigir problemas visuais em casa. Nos porcos testados, por exemplo, fizemos apenas uma aplicação que funcionou. Já em humanos, se for comprovada sua eficácia, o tratamento será um método revolucionário, afirma o médico. O projeto israelense não é o primeiro a abusar da tecnologia para melhorar as condições visuais. No Canadá, por exemplo, cientistas desenvolveram olhos biônicos para prevenir a catarata. Já na Inglaterra, nanopartículas são carregadas com medicamentos para o tratamento de infecções nos olhos. Mas a pesquisa de Israel foi além e abre portas para novas terapias. Segundo os cientistas, num futuro bem próximo, muitas doenças poderão ser tratadas com nanogotas. Será o início da era dos supercolírios. Doenças que hoje são tratadas com injeções ou via oral poderão ser curadas com apenas um pingo de colírio na retina, principalmente drogas usadas para o tratamento de câncer. As possibilidades são infinitas, diz o cientista israelense. Por enquanto, o foco dos 3 cientistas é resolver os problemas de visão. E se tudo der certo, como deu até agora, daqui a alguns meses, boa parte das lentes estarão com os dias contados. A não ser que você não queira abrir mão do charme de usar óculos.
O ex-presidente francês Nicolas Sarkozy foi detido hoje para prestar esclarecimentos sobre supostos financiamentos ilegais durante a campanha em 2007. A polícia investiga se o político recebeu milhões de euros da Líbia, na época governada pelo ditador Muammar Gaddafi, para financiar a campanha. O jornal francês Le Monde diz que a custódia do ex-presidente pode durar até 48 horas. Ele ainda pode ser apresentado a um juiz para a eventual acusação. Sarkozy comandou a França entre os anos de 2007 e 2012. A polícia dos Estados Unidos investiga uma explosão dentro de uma empresa de correspondência no Texas. O caso aconteceu a 1 hora de Austin, onde as autoridades do país acreditam que um agressor em série pode estar por trás de várias explosões que atingiram a cidade. Só nesse mês foram 4 casos. As autoridades suspeitavam de crime de ódio porque os alvos dos primeiros casos foram descendentes de africanos. Mas as vítimas mais recentes foram 2 homens brancos. Mais de 300 agentes especiais do FBI investigam os crimes que já deixaram 2 mortos. A polícia pediu para que os moradores fiquem atentos e não se aproximem de objetos suspeitos. Uma forte tempestade de granizo causou estragos em várias cidades dos Estados Unidos. Moradores filmaram a forte chuva. Vários carros ficaram destruídos. Possíveis tornados também danificaram casas. Pelo menos uma pessoa ficou ferida e equipes de resgate verificaram se há desaparecidos nos escombros. Já na Califórnia, autoridades emitiram alertas para que a população comece a sair de casa. A previsão é que uma forte tempestade cause alagamentos e deslizamentos de terras em algumas cidades do estado. Ainda nos Estados Unidos, o ator norte-americano Steven Seagal foi acusado mais uma vez de assédio sexual. Uma atriz disse que tinha apenas 17 anos quando Seagal a agrediu sexualmente durante uma audição. Ela afirmou que ficou em silêncio durante anos por medo de não conseguir trabalhos. Autoridades de Los Angeles estão analisando a acusação e o ator não se manifestou até agora. Ele já foi acusado de assédio por outras mulheres, incluindo a atriz australiana Portia de Rossi. A Uber anunciou que vai suspender os testes com carros autônomos nos Estados Unidos e no Canadá, depois que um acidente matou uma mulher no estado norte-americano do Arizona. Apesar de funcionar sem motorista, o veículo tinha um operador que deveria assumir o controle em caso de perigo. A polícia afirma que não há sinais de que o carro tenha tentado parar. Ainda nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump sugeriu pena de morte para traficantes de drogas. A medida faz parte de um plano do governo para acabar com a crise dos opioides, que mata mais de 60 mil pessoas todos os anos no país. Como você já acompanhou aqui na Record News, teve início ontem o 8º Fórum Mundial da Água, que acontece em Brasília. Líderes mundiais e especialistas pediram com urgência o combate à crise da água. Esse é o destaque do portal de notícias Mercopress. O presidente Michel Temer discursou durante a abertura do evento e disse que mais de 2 milhões de pessoas sofrem com a falta de saneamento, fonte segura de água e que não há tempo a perder. O portal mostra ainda que especialistas alertaram para as consequências do consumo desenfreado e a contaminação dos rios. O Fórum Mundial da Água vai até sexta-feira e deve reunir 40 mil pessoas. Já o The New York Times mostra que as ações do Facebook tiveram uma forte queda na última segunda-feira. Revelações feitas pela imprensa norte-americana mostram que a empresa Cambridge Analytica usou dados pessoais de milhões de usuários da rede social na campanha presidencial de Donald Trump. As ações do Facebook caíram 7% em Wall Street e mais de 2% no índice Nasdaq, deixando uma marca negativa para a rede social. A conta da empresa de análise de dados foi suspensa. E para encerrar, uma história assustadora que é destaque da rede britânica BBC. O menino de 9 anos matou a irmã de 13 com tiros nos Estados Unidos.
Segundo a imprensa local, a tragédia aconteceu após uma discussão sobre videogame. A menina teria se recusado a entregar o controle e então o menino atirou na irmã. Ela foi levada em estado crítico para o hospital e infelizmente não resistiu. A polícia ainda investiga como o menino teve acesso à arma e se tinha consciência do perigo. O último rinoceronte branco macho do mundo morreu no Quênia. Especialistas temem o fim da espécie. Sudã tinha 45 anos e era considerado velho para os rinocerontes. E há mais de meses ele sofria com infecções. O estado de saúde do animal piorou e os veterinários decidiram sacrificá-lo. Agora só restam 2 fêmeas dessa espécie no mundo. Elas são filha e neta de Sudã. Especialistas já tentavam a reprodução dos animais, o que nunca deu certo. E parentescos entre eles também atrapalhou. Mas o material genético de Sudã foi preservado e há a esperança de uma inseminação artificial salvar a espécie. Agora sim, a gente volta com imagens ao vivo dos Estados Unidos, onde foi registrado um novo tiroteio na manhã de hoje. A gente mostra toda a movimentação no entorno da escola em Maryland. Por enquanto, as informações ainda são desencontradas. 2 estudantes teriam se ferido e estão internados em estado grave. Além disso, o próprio atirador segue internado em situação crítica após uma troca de tiros com a polícia. A qualquer momento, a gente volta com mais informações sobre essa nova tragédia em mais uma escola norte-americana. E depois do intervalo tem o nosso giro de câmeras pelo mundo e você vai conhecer as novas funções dadas às tradicionais cabines telefônicas de Londres. Não sai daí que o Mundo Meio-Dia volta já. Doze horas e 17 minutos pelo horário de Brasília, o Mundo Meio-Dia de volta. E vamos ver como está a movimentação pelo mundo? Vamos comigo. As imagens são oferecidas pelo serviço de streaming Ofcan. Hoje a gente começa no Canadá. Vemos aí uma bela imagem da cidade de Toronto. A câmera está localizada no topo da Sam Tower, a 3ª mais alta do mundo. Agora por lá são 11 horas e 17 minutos. O dia está ensolarado, mas faz frio neste momento em Toronto. 4 graus. Agora vamos para a Rússia. A gente consegue perceber uma grande quantidade de neve em Moscou. Como nós sempre falamos aqui no Mundo Meio-Dia, as baixas temperaturas têm castigado a Europa com frequência. Em Moscou agora 18 horas e 18 minutos. Neste momento, 4 graus. E saindo do frio, vamos para o calorão da Flórida. Você vê aí imagens da praia de Miami. Uma imagem muito bonita para encerrar o giro de câmeras de hoje. Em Miami agora são 11 horas e 18 minutos. Neste momento faz 28 graus. Símbolo do Reino Unido e atração turística, as cabines vermelhas da Inglaterra estão perdendo a função de telefone público e ganhando outras utilidades. Elas enfrentam uma crise existencial. Na era dos celulares, os telefones públicos quase não são usados. No início do século, havia mais de 90 mil cabines na Inglaterra. Agora são apenas 35 mil. Mas é engano imaginar que as cabines telefônicas de Londres perderam a função. Pelo contrário, a tendência agora é usar a criatividade para transformar os espaços vazios em mini negócios. Quer ver só? Vou dar uma volta aqui, aproveitar para tomar um cafezinho. Hi there, all right? Can I get a single espresso, please? Sure. O Marca Lide aluga a cabine por um valor bem menor do que de uma loja na região onde trabalha. A cafeteria dele rapidamente se tornou lucrativa, mas foi preciso se adaptar ao pequeno espaço. Tive que colocar um tanque de água conectado a um filtro e a uma bomba para que a máquina de café funcione. Tudo aqui dentro, diz ele. O cliente aprova. É conveniente, no meio da rua. Pego o café e sigo para o metrô. Edward é especializado em adaptar os antigos telefones públicos em negócios. Já são mais de 3 mil empresas funcionando nas cabines vermelhas. Se elas estão abandonadas, podem ser destruídas por vândalos. Mas se tem utilidade, todos respeitam, garante ele. Faúcio Albi viu nas cabines a oportunidade de consertar celulares num ponto valorizado do centro de Londres. A vantagem é que a gente está na rua e no escritório ao mesmo tempo.
E o mais importante, oferecendo serviço para as pessoas, diz o empreendedor. Mais uma vez, nós vamos para os Estados Unidos, onde teve mais um tiroteio dentro de uma escola, dessa vez em Maryland. Agora a gente vê imagens ao vivo de uma coletiva de imprensa do FBI. As autoridades tentam explicar mais esse acontecimento trágico. Por enquanto, eles estão pedindo informações que possam ajudar a polícia nas investigações. O FBI ainda disse que não pode dar mais detalhes sobre o acontecimento para não atrapalhar a investigação. A gente segue acompanhando esse caso, mais essa tragédia, e ao longo da nossa programação, novas informações. O Mundo Meio-Dia vai ficando por aqui. Para rever essas e outras edições, acesse o nosso site r7.com/recordnews. Uma ótima tarde para você, até amanhã.